Olha só, a gente precisa abrir esse episódio trazendo uma novidade. E essa Pauta novidade, quentíssima. pauta quentíssima. Estamos gravando um disclaimer, tá? Que não Uhum. foi assim que a gente começou o episódio, só para Uh-uh. avisar. Depois vai começar o episódio normal aí, igual vocês estão acostumados. Mas antes a gente precisa avisar uma coisinha. Fala, Karina. Estão sabendo da novidade? Nós temos um Apoia-se, meus amores. Claps, claps, claps. Quem poderia prever? Vocês, talvez. A gente. Talvez também. Gente, fizemos aqui um Apoia-se porque a gente bota muita fé nesse projeto que a gente está fazendo, que é o Senta, que é ter essas conversinhas gostosas também sobre nossas perebas aqui com vocês. E a gente precisa financiar as vozes malucas das nossas cabeças. Então a gente conta com vocês. E tem mais uma coisinha, né? Além disso, é óbvio que a gente tá zoando, tá brincando, mas fazer um podcast, gente, é uma coisa que dá trabalho. Muito E trabalho, tem mas... custos, tá? Embora a gente não repasse os custos para vocês até hoje, desde maio, a gente tem custos, as ferramentas, tudo que a gente usa para editar. E a gente não tem podido fazer melhor também porque a gente está bancando do próprio bolso. Então, na medida em que vocês apoiarem o Senta, que é o melhor lugar, é o melhor cantinho da internet para desabafar, Sim. vocês estarão o quê? Financiando o nosso crescimento. Olha que chique, olha que luxo. Então você vai clicar aqui no link da descrição do episódio, que tem o apoia.se/Senta Aqui Podcast, e vai apoiar as suas migs para continuar as nossas vozes, as vozes da nossa cabeça continuarem falando em voz alta, tá Pense bom? o seguinte, vocês vão tirar esse podcast da situação de Macabeia. Olha que incrível, olha que luxo. Vai jogar as calcinhas furadas no lixo, olha hein? que luxo. Eu isso. acho que vocês vão estar conosco nessa. Então, pare tudo que você estiver fazendo e clica nesse link aqui na nossa descrição. Esperamos vocês, hein, sentadinhas. E Voltamos vamos ao à programação episódio. normal? Isso, vamos a esse episódio. Um beijo. Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Oi, sentadinhas. E aí, meu povo, bem-vindos de volta. Voltamos para mais um. E mais um episódio que a gente acha que não tem nada para dizer para ficar 1h45 aqui hablando. Vamos descobrir. Vamos descobrir até onde vamos. Qual vai ser o recorde? Só Deus sabe. Eu acho que a nossa média é sempre 1h45, 1h45. É a nossa média padrão. Então hoje vamos trabalhar para não deixar vocês na mão, tá? Em relação Sem a essa decepção. média. Não vamos decepcionar. Gente, assim, eu estou num momento macabeia. Um momento autopiedade, sabe? Aquela coisa bem ridícula, cansativa. Sabe quando a tua amiga, ela te liga para falar dos mesmos assuntos? Eu sou essa amiga agora. Não tem assunto E eu sou novo. a que atende. E fica repetindo os mesmos assuntos comigo e me respondendo as mesmas coisas pela 1000ª vez. Entendeu? Freud já dizia, recordar, repetir Ai, e elaborar com sorte. ai, Freud, Com vai tacar do sorte, caralho. a gente elabora. Aí, Freud, falocentrismo, o falo. Sigmund Freud intensifies. Olha, gente, realmente, o papo de hoje, a gente começou falando aqui do que a gente ia falar. E aí, eu queria falar de algumas coisas, mas acho que a primeira delas é sobre eu estar na ânsia de me livrar de alguns assuntos que eu não aguento mais. Me ouvir falando deles. Que eu não aguento mais experienciar, não aguento mais viver, não aguento mais essa ladainha. E aí são ciclos, padrões, situações, relações, coisas, experiências de vida que eu simplesmente não aguento mais repetir. E aí eu sempre fico zoando que eu tenho uma ânsia de resolver todos os meus problemas porque eu não quero reencarnar.
Eu falo isso direto. Não volto aqui. Se você tem um problema comigo, resolva, porque eu não voltarei nesta merda de novo. Ela Não contem voltando. comigo. Corta pra ela reencarnando. Tem um meme que a gente gosta muito, que a gente sempre manda uma pra outra, que é: estou cansada das minhas próprias bobagens. Exato. Eu Que estou eu em acho que não é nem um estado... meme, é uma realidade muito crua mesmo. E eu acho que esses momentos de cansar das próprias bobagens são momentos muito transformadores e horríveis, importantes. Horríveis, mas importantes. como quase tudo na vida. Mas assim, eu estou nesse processo de não aguento mais, quero me livrar dessa merda. Só que aí eu estou fazendo uma grande descoberta, né? Que você querer se livrar das coisas não faz com que elas saiam mais rápido E às de vezes é você. justamente o que tá fazendo as coisas demorarem pra ir embora. É Olha a sua só, vontade de se livrar rápido delas. olha só, quem Quem poderia poderia imaginar, prever? né, amiga? Cara, eu acho que metade do tempo nosso, relação, é falando quem poderia Poderia prever, quem imaginar. poderia E a imaginar. gente mesmo respondendo, nós. Nossa. A gente também chegou na conclusão de que quando arranca a máscara do monstro do Scooby-Doo, quem tá lá embaixo? Nós. O fantasma fake somos nós mesmos. É, E mana, aí, tá assim, o complicado. terror que você sente... Acho que tem uma outra coisa também engraçada desse período que eu tô vivendo, de me cansar das minhas bobagens, que é o seguinte. Eu tava contando pra Karina aqui no off que teve um dia que eu estava no fundo do poço, assim. Bem A minha macabro. família veio aqui pra casa e eu tava com aquela cara derrubada. Sabe, quando você tá com os cabelos em pé, assim, deitada no sofá, derretendo. Eu já tava numa posição, assim, De de derrota. slime no sofá. E aí me chegou um convite muito legal para uma oportunidade que jamais imaginei que ia dar certo. E aí eu não podia, tecnicamente, eu não podia aceitar a oportunidade. Ai, coitadinho. Aí o que eu fiz? Me chicoteei. Agradeci a oportunidade e me chicoteei. Escorregou atrás da porta, Escorreguei sabe? atrás da Assim, porta, entendeu? tocando Botei Lara Faber. Celine Dion, sei lá, alguma coisa assim, bem... I hear É, exatamente, sabe, foi a dessa trilha aí que eu sonora de pensei. Laços de Família. Foi exatamente o que eu pensei, amiga, E obrigada. aí, depois que eu fiz isso, eu me olhei e falei, querida, vamos lá, né? Assim, tá ridículo. Vamos tá, né, se levantando. Aí eu recebi a resposta da pessoa e tal, aí eu vi uma possibilidade ali, que eu só vi porque eu já tinha me levantado de trás da porta, porque senão não teria nem olhado a mensagem da pessoa, porque eu sou uma pessoa que tem um padrão evitativo, então quando algo me incomoda muito, me dói muito, eu fujo por uma semana daquela conversa de WhatsApp. Então eu não teria ouvido, ainda mais em áudio, não teria ouvido aquele áudio. E aí eu ouvi o áudio, encontrei uma solução, aceitei a oportunidade e irei brilhar nessa oportunidade, porque é isso que eu faço na minha vida. E aí, o que acontece? Eu tenho sentido isso direto agora. Isso é uma novidade. Porque antes eu entrava de cabeça mesmo no sofrimento e eu deprimia de verdade. E aí entrava num ciclo assim, de autodestruição, de compulsão alimentar, de arrancar cabelo, de... Pensem aí, dor crônica, tudo que vocês imaginarem de merda, eu realmente entrava, não era drama. Não era tipo, estou me fazendo. Não, era real. Era um sofrimento muito grande. Só que aí agora eu tô um pouco de saco cheio, assim. Tipo, eu tô meio... entendi. Eu já conheço esse buraco aí, né? Eu já tô bem escoladinha desse processo. Eu tô bem medicadinha também. Vale dizer, muito importante. Bem medicadinha, bem passando com a psiquiatra. Bem acompanhadinha. Bem terapeutizada, bem com a TO em dia. E aí eu já olho e falo, vou lá, dou aquela flertada, boto o pezinho pra dentro do buraco, sacudo as perninhas assim, ó, no buraco, ó.
E aí, depois de um tempo, eu canso e falo, já sei, né? Como é, já tô aqui, já curti esses ares aqui de bad vibes, vamos reagir, fazer alguma coisa que preste. E aí é isso, eu tô ficando cansada dessa repetição dessas coisas, então eu tô começando a ter esses movimentos que eu não sei se isso psicologicamente tem uma explicação, porque a psicóloga do podcast é a Karina, então não faço a menor ideia. Aqui eu não sou psicóloga, amores. Eu vou dar essa notícia aqui. Mas eu começo a me afastar da parada. Eu tenho um Sim, momento, amiga. um lapso, um estalo, um movimento de me afastar e de conseguir sacar que, primeiro, nem tudo precisa me arrastar dessa Uhum. forma. Segundo, eu posso sentir as coisas e deixar que elas vão embora, né? Eu posso ficar um dia na bad vibe, fazer aquele dia ali, comer umas porcaria, ver um filme cérebro peito de frango, aquelas coisas básicas para você dar aquela revivida, e aí no outro dia acorda outro dia. Então, assim, eu acho que eu também estou aprendendo e criando recursos para lidar com essas oscilações que eu achava que eu tinha algum problema, eu achava que eu tinha algum defeito. Eu Só que acho aí que hoje esse é eu tô um ponto entendendo que a vida é importante. assim, né? Tem dias Eu merda e acho. dias bons, né? Eu acho que tem esse ponto, e tem o ponto da gente entender, que é aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, que é entender que dá para fazer laço com a vida por outras vias. Porque muitas vezes, a gente já falou isso aqui em várias ocasiões, em vários temas diferentes, que é, vamos voltar para o mesmo lugar, que é ter sido uma criança extremamente traumatizada. Porque aí isso eu acho que faz a gente criar um senso de que tudo na vida precisa ser pela via do trauma, do sofrimento, de um grande adoecimento, e isso assim, inconscientemente falando, não é como se a gente decidisse que essa é a forma que a gente quer viver. Olha que delícia, tudo que acontece de assustador ou né, assim, que gera um sofrimento, vai te botar de cama, vai te gerar um adoecimento e tal. Não é exatamente uma decisão consciente, mas é a forma como você conseguiu dar conta, né, em vários momentos, é como isso conseguiu te atravessar. E eu acho que chega um momento, e a gente torce que chegue, né, esse momento, que a gente entende que não precisa ser dessa forma com tudo, né? Nem tudo que a gente vai passar precisa que a gente passe com esse nível de dor, com esse nível de sofrimento, que tudo tem que ser muito avassalador. E eu acho que eu tô vivendo ainda um pouco desse período, porque eu me vi falando isso na minha análise também há algumas semanas, assim, de que eu tô meio cansada, de que tudo tem que ser um grande sofrimento pra mim, tipo assim, porra, vou fazer uma mudança de casa, meu Deus, tenho que ficar literalmente arrancando os cabelos. Eu estava com couro da cabeça, ainda tô um pouco assim, todo ferido de tanto que eu estava coçando a cabeça, de nervoso, de Nossa, estresse. amiga, Ai, a minha amiga, cabeça tava eu cheia de ferida também, de eu tô coçar. pois é, e aí eu faço isso, e aí, tipo assim, precisa. É o que eu venho me perguntando, precisa disso? Não sei se precisa, mas às vezes é o que eu dou conta, é o que eu tô dando conta hoje. Mas é justamente ter essa percepção que talvez para mim não foi perceptível durante muito tempo. Eu acho que é um pouco disso que você tá falando, né, amiga, de que muitos momentos da sua vida você viveu isso, às vezes sem se dar conta de que estava vivendo, porque também volta no ponto da dissociação. E é chegar a essa fase da vida de entender que dá para fazer as coisas de uma outra forma, que até o sofrimento, em alguma medida, a gente tem agência sobre ele e dá para escolher minimamente como a gente vai viver o nosso sofrimento, né? A Ana Sui sempre fala que a gente não faz análise para parar de sofrer, a gente faz análise para sofrer melhor. Porque o sofrimento é inevitável, mas existem formas de sofrer, de viver um sofrimento. Ampliar nossa capacidade de sofrer, né? É, ampliar nossa capacidade de sofrer. E aí o sofrer melhor não é, vou ser uma pessoa muito evoluída, porque eu acho que a gente, tô falando de mim e de Morena, mas devo estar falando de vocês também. A gente, às vezes, tem essa percepção de que o sofrer melhor é não
viver esse tipo de coisa, é passar pelas coisas É não muito sofrer. tranquilinhas, é não sofrer no fim das contas. Passar muito tranquilinhas, viver assim, dominando, surfando em cima do sofrimento. Só que isso não é evoluir, é simplesmente a gente tá dando a volta no sintoma e estamos vivendo ele um pouquinho do avesso, mas é o mesmo lugar, porque a gente tá querendo o quê? Pular por cima do troço, ao invés de atravessar ele. E a perspectiva de que a gente tem que pular por cima de um sofrimento ou surfar em cima dele, dominando muito, sendo muito fodona, E fazendo uma performance de surfista de ondas gigantes, né? Um performando campeonato de completamente, surf. virando a fadinha do skate, a Raíssa. Mas assim, é justamente isso que faz a gente se perceber repetindo os mesmos ciclos, os mesmos lugares, as mesmas relações, porque a gente não tá atravessando, a gente tá pulando por cima, fingindo que não viu, né, assim, tropeçando em cima do trem, e, tipo, não é por aí. Só que também é muito cansativo, às vezes, passar a vida vivendo desse jeito, assim, sofrendo com tudo. E eu acho que eu entrei, nos últimos tempos, num lugar pior e sombrio e muito tenebroso, que é perceber que você não só tá repetindo os seus próprios ciclos, mas que, pasme, eu tô repetindo os ciclos da minha família, que eu falei mal a vida inteira, que eu achei um absurdo viverem a vida da forma como vivem, se comportarem como se Quem diria comportam, que tudo era sobre se você, né, amiga? relacionarem sobre como se relacionam. E aí, tirei a máscara do monstro do Scooby-Doo e lá estava eu, fazendo a mesma coisa que Que as você pessoas mais criticava. tenebrosas da minha família fazem. E eu nunca pensei que esse momento fosse chegar. As pessoas falavam, um dia, né, você vai entender e tal. Você E eu mesmo falava, falou na análise, você falou isso aqui em algum episódio, não sei se foi no episódio com passado, certeza. que o dia que você deitasse no divã pra dizer que a sua Talvez a minha família não te família não me odiava, odiava. vejam Realmente. vocês. Nossa, e essa semana passada, minha analista me deu uma assim que eu falei pra ela, vou te bloquear. Falei, Aquila, vou te bloquear. Sabe, assim, não tem cabimento. Que ela me deu uma Aí de que eu ela estava... esqueceu de me bloquear no divã, Mona. Mona. Ela assim pra Vai, você, boba. né? Esqueceu de me bloquear no seu inconsciente, porque também complicadíssima. Que ela me deu uma de que eu estava tratando uma pessoa da minha vida exatamente da mesma forma que os meus familiares tratam. E aí eu fiquei... Eu falei, eu não gostei de ouvir isso. Aí ela falou, eu sei. Eu falei, que E é por bom. isso que eu tinha que te falar, né? Que bom, que bom. Mas assim, é muito difícil. É muito difícil se perceber nesse lugar também. Eu acho que em outras vias, a gente teve conversas disso no off também, há um tempo, de você se perceber no mesmo lugar, na mesma posição, só atualizando o babado. Tipo, é surreal. É horrível. É horrível, assim. Hostil. Amiga, eu estou no momento que acho que eu comentei isso com você, não me lembro, reencenando um dos meus primeiros grandes traumas com dinheiro, amizades, sociedade, né, profissional, sociedade mesmo, sócio, casa, mudança de casa, mudança de escola, assim, sabe? Aí aconteceu o quê? Eu me toquei disso numa conversa com a minha mãe, é claro. Ora. Ora a hora, quem São poderia sempre imaginar? elas também. Se a gente tira também a máscara do monstro do Scooby-Doo, sempre estão elas lá. Nós Coitadas. e elas, assim, ó, abraçadas, dentro da... Tipo a camiseta da amizade. Os Homens-Aranha no multiverso apontando. Somos elas e nós. E aí, durante uma conversa com a minha mãe, eu falei pra ela, veja, estou percebendo que estou repetindo tal e tal situação que me marcou muito, lembra? E aí ela vira pra mim e fala,
você não precisa repetir isso. Às Igual Parmalat. Tomou? Às vezes a sabedoria vem de onde a gente menos espera. E aí, vejam vocês. Eu ouvi isso e no dia seguinte, eu que estava macabeia com um problema prático de ordem objetiva que eu tinha que resolver e que estava sofrendo, me chicoteando, me arrastando pela casa, tipo uma lesma, deixando uma gosma de dor e sofrimento atrás de mim, Coitada. simplesmente pensei, ora, por que estou pensando em piorar a minha própria vida se eu poderia estar pensando objetivamente, com o lápis e o papel, em como resolver esse problema sem piorar a minha vida? Bastou minha mãe dizer a frase mágica, você não precisa repetir isso. Mas sabe qual que é o ponto? A sua mãe te autorizou a não repetir o Pois sofrimento então. dela. E isso é muito complexo, muito difícil, porque é uma dinâmica também que eu observo, relação mãe-filha. Sim, total. Porque, gente, relação mãe-filho, homem, é outra coisa, E tá? nem É de pai e outra filho. natureza. Nem pai e filho Não é igual. não tem o mesmo nível de complexidade que uma mulher maternando outra mulher. E aí, né, assim, independente de identidade de gênero, se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, eu sinto que tem uns atravessamentos muito diferentes no campo do feminino. E quando a gente é a filha que enxerga, porque assim, eu sou filha única, Morena tem irmãos. Homens, no caso. Homens, né, no caso, você tinha uma visão da sua mãe, da vida da sua mãe, que talvez os seus irmãos não tinham. E eu era a única que estava ali para ver, né, no caso da minha mãe. Em alguns momentos, a gente vai criando um senso de também ter uma lealdade ao sofrimento da pessoa. Não só uma lealdade à sua mãe, mas uma lealdade ao sofrimento dela. Total. E aí a gente entra numa onda de que, primeiro, a gente precisa salvar essa mãe, tirar ela desses ciclos de sofrimento que elas vão repetindo, e a gente passa a vida inteira vendo essas mulheres repetindo. Tal qual a gente, que estamos aqui sentados Tal hoje qual a para falar gente. disso. Exatamente. E aí cria uma lealdade. E eu me vi falando isso para minha analista também, que eu sentia que se a minha mãe não desse conta de resolver esse tipo de coisa, eu também não ia dar. Eu me vi repetindo exatamente isso, assim, eu preciso que ela consiga resolver isso para eu poder resolver também. Só que não dá, porque Não é assim que funciona. não é assim que A funciona. vida adulta. E de alguma forma, né, eu acho que eu vi, não sei se foi a Ana Sui que falou isso também, acho que não, acho que foi outra pessoa, mas não vou lembrar aqui agora. As pessoas também têm o direito de escolher como elas vão sofrer. E às vezes a forma que as nossas mães escolheram sofrer e que elas dão conta de suportar é essa. E pior, uma que eu também ouvi da minha analista, muitas coisas da minha analista, será que devo terminar com a minha analista? Aquela, né? Claro que não. Agora que tá começando a ficar bom. Nossa, e eu tô percebendo porque pela primeira vez em todo o meu processo de análise tá sendo custoso ir para Ir pra sessões. análise, né? Puta que pariu. E aí eu levo isso pra análise É o também, evento né? canônico, É o quando evento sentir canônico. raiva da analista. Né? E a preguiça de ir para análise, dificuldades que brotam para estar na sessão, mas de que, na minha percepção, a vida da minha mãe, por exemplo, pode estar um grandíssimo sofrimento. Eu acho que todas as relações são ruins, a forma como está vivendo, mas para ela pode estar vivendo the best life dela. Ela pode simplesmente estar vivendo exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer, e isso ser muito bom para ela. Então é sair também de um lugar Até porque, né, amiga, de... quando você... O que você acha bom é o olhar de um lugar, de um caminho que você De um caminhou a ponto. partir do que ela caminhou. Total. Então, tipo assim, o que é bom depende do lugar de onde você saiu. E ela com certeza saiu de um lugar pior do que você. Muito pior. Muito Então, pior. Fica Assim, difícil. muito, muito pior. E aí eu fico pensando sempre isso também, de que
Porra, a minha mãe, vamos lá, a minha avó morreu, ela tinha 7 anos de idade, aí ela foi criada pelo meu avô, ela mais 5 irmãos, e aí meu avô trabalhava e eles ficavam com uma pessoa da família que torturava as crianças, que prendia, deixava sem comer, deixava presa num cubículo, Aquelas umas coisas coisas horrorosas, assim, né? muito tranquilas, muito básicas. E aí, realmente, às vezes, a minha percepção que eu saí de um lugar muito menos tenebroso, o que eu enxergo como algo que é bom, como que é uma vida boa, tá num outro lugar. Mas a partir do momento também que a sua mãe te autoriza a não repetir, porque eu acho que talvez também tenha um lugar de que a gente inconscientemente se bota nas mesmas situações para ver se a gente descobre como que resolve, para resolver para elas. Totalmente. Ou tem isso pra resolver pra elas, que aí eu acho que é um aspecto mais inconsciente. Numa camada mais superficial, é pra ver se a gente resolve melhor do que elas. Ah, com certeza. Ai, que legal, Isso aí, né? com Ai, que certeza. agradável. Pra poder dizer, Que tá delícia. vendo Era como eu só não fazer faria a isso. mesma coisa? E era só falar E isso, nisso era só você ver está isso. afundando a sua vida. É. A Morena me mandou um troço outro dia no Instagram, que eu quase bloqueei ela também, que ela tava escrito assim: enquanto você fica tentando maternar sua mãe, tem uma mulher dentro de você que tá órfã. Percebam que eu gravei a frase inteirinha. Agora vê se isso é coisa de uma amiga mandar pra outra num dia Do nada, casualmente. né? Ai, 2h30 da tarde, né, amiga? sinceramente, uma hora dessa, pelo Essa amor de altura do Deus. ano. Nossa senhora, ó, acabou o ano já. Quem fez, fez. Deus. E eu tenho a Ai. sensação de que, assim, nesse caso aí da minha mãe, dessa autorização, falei disso também na terapia. Uhum. Eu acho que tem um pouco de um processo acontecendo com ela. E aí as coisas são muito simbólicas pra mim, né? Eu nasci quando minha mãe tinha 35 anos. Ano que vem eu faço 35 anos. A minha mãe vai fazer 70 anos. Logo, né? Se eu vou fazer 35 e eu nasci quando ela tinha 35, ela vai fazer 70. E a minha mãe é uma pessoa que as pessoas acham que não tem 70 anos. Ah, com certeza. Eu E fiquei aí, embasbacada aqui agorinha. o que acontece? Embora ela continue não parecendo e tal, o sentimento de viver um corpo que viveu 70 anos, ele já não é mais o mesmo, né? Assim, não no sentido só ruim do envelhecimento, mas no sentido de... A minha mãe nasceu em 56, pô, a quantidade de coisa que a minha mãe viu na vida. Então, é babado, né? É muito acúmulo de tempo vivido. E aí, coisas que eu achei que não mudariam jamais, vejam vocês, hora a hora. De repente, me deparo, tropeço numa mudança. Então foram acontecendo várias coisas na minha relação com ela que meio que foram me empurrando, né? E de ver ela... eu elaborando o negócio que eu deveria estar elaborando na terapia, né? Mas não é isso que a gente faz aqui nesse podcast. Ai, não é mesmo. Eu, com 34 para 35 anos, pensando que estou velha para determinadas coisas, vendo a minha mãe com 70 anos fazendo Vivendo várias coisas tranquila. pela primeira vez e sustentando o desconforto de estar bem fazendo as coisas dela. E aí eu fico olhando e fico tipo... Mona. Enfim, eu acho que isso tem implicações muito loucas, né? Assim, e é interessante como essas mudanças que eu fui pegando, assim, não aconteceu nada, não teve nenhum grande momento, nenhuma grande conversa, nenhuma grande revelação. São pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. E aí tem uma pergunta que fica, né? Essas mudanças aconteceram, eu acredito que aconteceram,
ou eu agora sou capaz de reconhecer? Eu acho que é um pouco dos dois, porque eu também tenho me perguntado isso e eu não quero aceitar que seja uma opção só. Eu vou ficar com as duas, se puder, Mas eu porque acho que é as é isso. duas. Eu acho Eu que é um também pouco de cada acho. Eu coisa. acho que é um pouco disso, mas eu acho que também tem um lugar que, primeiro, eu acho super simbólico essa questão da idade. Assim, quando eu fiz 22, que a minha mãe engravidou com 22, né? Quando eu fiz 22, que foi 3 anos atrás, menina, Bateu. nu! Nossa, primeiro susto, né? Que eu pensei, eu ter uma criança nessa idade, tá louca? Eu com 25 ainda fico, meu Deus do céu, gravidez na adolescência. Eu com 29, Mas, engravidando da El. é, pois é. E Em aí foi pânico. muito chocante pensar. 22 anos, foi uma idade muito reveladora. Mas eu acho que tem ainda um lugar que quando a gente ocupa essa posição num núcleo familiar e numa relação mãe-filha, a gente cria também uma arrogância em muitos lugares. De achar que a gente é mais esperta, que a gente vê as coisas melhor, que a gente é mais madura, que a gente sabe o que faz, que a gente nunca viveria tal coisa, que a gente nunca erraria de tal jeito, que a gente nunca seria tão burra. E aí eu acho que a gente vem descobrindo que a Akla tem repetido muito isso pra mim, ainda não entendi o motivo de que, então não basta só ter todas as informações e saber as coisas, ainda dá pra errar. Não é porque você é burra. Pois é. Porque na minha cabeça, eu acho que eu falei isso no episódio passado, de que tudo pra mim eu acho que eu tô sendo burra, porque se eu tenho informação, se eu consigo ver as coisas, se eu consigo entender as coisas racionalmente, se o meu cérebro funciona, se eu fiz 5 anos de uma graduação, não é possível que eu erre em certas coisas. Aí, semana passada, descobri que eu não paguei o boleto do condomínio porque entendi errado como funcionava as coisas. E aí fiquei me sentindo uma idiota. Mas o ponto da arrogância é que, querendo ou não, você enxergar muito nova certos ciclos se repetindo para a sua figura de maior referência, né, que é uma mãe, e aí para você, sentadinhas, pode ser um pai, uma irmã mais velha, um avô, sei lá, quem foi a referência de vocês nesse sentido. E aí quando você consegue enxergar coisas, ou quando você acha que você enxerga essas coisas, e essa pessoa que é adulta não enxerga, isso cria uma arrogância como se você conseguisse dominar o que é a vida. O que é a vida? A vida é uma Primeiro maravilha. quem disse que a pessoa não estava vendo? Esse é o primeiro Quem ponto. disse? Porque Às às vezes ela vezes a estava gente vendo escolhe conscientemente. Inclusive, a Estou gente faz ciente isso e pretendo direto. continuar direto. E aí o ponto é que quando a gente cria essa arrogância, a gente não consegue reconhecer. E eu acho que nos últimos tempos a gente foi levando umas lapadas, e aí estou falando de você, amiga. Você foi levando umas lapadas que tira desse lugar da arrogância, e aí abre-se uma possibilidade de você conseguir reconhecer o outro e conseguir reconhecer a sua mãe, no caso. E aí tô falando de você, mas também tô falando de mim, porque pra mim também tem acontecido a mesma coisa. De conseguir reconhecer aquele clichêzão, tipo assim, ela era só uma garota, coitada. Ela era só uma garota criando uma outra garota. Tem uma trend no TikTok que é quando você percebe que a sua mãe também tá vivendo pela primeira vez. E é muito louco, porque, obviamente, eu entendo de onde isso vem, eu acho que isso volta para a reflexão que eu fiz no último episódio e que gerou o texto que eu postei no Dia das Crianças, que é de entender por que que eu me agarro nisso, né? Por que que eu me agarro na percepção de que a minha família me odiava, por que que eu me agarro na percepção de que minha mãe devia ter feito X, Y, Z de outra forma ou de uma forma que eu considerava melhor. Porque eu precisava de uma estabilidade, e todo ser humano, toda criança precisa, mas que ainda está sendo criada por outro ser humano. Então essa estabilidade é uma fantasia, né, é uma ilusão que a gente precisa também para criar a condição de sujeito na vida. Mas que ela sempre vai ser frustrada, porque é impossível a gente conseguir
ter esse lugar de uma estabilidade que não existe. Ainda mais num contexto de desigualdade social, de Completamente questões desfavorável. completamente bizarras, assim, né? Completamente de uma desestrutura que não é Da individual. pessoa. É uma desestrutura que atinge a pessoa e que é muito maior do que ela. E ela precisa dar conta de lidar, como a gente está tentando dar conta de lidar com essas mesmas desestruturas que atravessam a nossa vida. Para terminar o simbolismo da história, eu tinha na época a mesma idade que a Ayó tem hoje e que estou vivendo a mesma situação que vivi. E agora ela vive também. E eu sou obrigada a chegar num ponto, que eu acho que é uma coisa que você estava falando, amiga. Eu estou sendo obrigada a chegar num determinado momento em que eu vou ter que confiar na minha capacidade de criar essa estabilidade, mesmo que eu não tenha, de criar um ambiente de manutenção dessa estabilidade emocional, já que a estabilidade estrutural, muitas vezes a gente não vai ter. Então, como é que eu crio uma estabilidade emocional? Eu vou avisando do que vai acontecer, porque eu acho que muito do processo de trauma também, ele é gerado por uma sensação de que o chão está sendo arrancado debaixo do seu pé. Então você se muda e ninguém te avisa que você está se mudando. Você muda de escola, ninguém te avisa que você vai mudar de escola. Você não sei o quê, ninguém te avisa de porra nenhuma, porque você só tem 5 anos. Qual é o. Entendeu? Tipo, ninguém tem que te consultar de nada, ninguém tem que te perguntar sobre absolutamente nada, porque você não vai resolver a situação. Só que, primeiro, eu já tenho informação suficiente. Aí sim entra a informação. Eu já tenho informação suficiente para saber que não se trata do quanto a criança vai participar ou não, decide ou não, mas sobre como você inclui a pessoa que faz parte da família num processo de viver a parada, viver a experiência, a situação, o momento, de uma forma que aquela pessoa se sinta vista. Porque vai afetar a vida dela. Sim. E a vida dela é deste tamanico. E ela então tem que poder é tudo chorar, que ela conhece. ela tem que poder reclamar, ela tem que poder, enfim, dizer não gostei, aí tal coisa, poxa, muito legal isso. Só que aí eu tenho que estar resolvida com a minha sensação de fracasso. Tarará. Porque se eu não estiver, eu não só vou descontar nela a minha frustração, como não vou dar conta de segurar a onda para que ela possa ter 5 anos. Então, assim, Só que isso vai acontecer se você ficar falando, estou cansada de ficar sentindo isso aqui, não quero sentir. Não vai. Porque aí você não está acolhendo nem a sua criança fazendo birra, que dirá a criança concreta que existe aí na sua casa. é uma desgraça, queridos. Eu simplesmente não imagino, amiga. recomendo. Assim, Eu nem quando imagino. você é forçado a se ver numa situação que você viveu e que foi extremamente traumático para você, eu fico com a frase da minha mãe: você não precisa repetir esta merda. A situação pode estar se repetindo, mas o trauma não precisa se repetir. A forma como aquilo foi vivido não precisa se repetir. E eu acho que as coisas se repetem justamente para que a gente possa olhar e dizer: não aguento mais essa merda. E agora? Eu não disse que eu ia fazer melhor? É o momento de bater no peito e vamos lá. Como é que eu vou fazer essa porra? E não é sobre ser melhor do que a minha mãe, mas é sobre... Eu não disse que eu quis a vida toda me preparar para viver melhor dentro de mim, com as coisas que eu carrego. É o momento de eu botar isso para fora. Então, eu comecei a levantar minhas manguinhas e reagir, porque a vida não vai esperar. E aí, um outro ponto que eu queria trazer aqui para finalizar esse tópico é sobre a nossa capacidade de... O que acontece? Eu tenho que tomar uma decisão sobre o lugar que eu vou morar, sobre bairro, sobre o que eu vou fazer, etc. Escola, nananã. E aí, eu percebi que existem alguns bairros aqui no Rio que são em áreas
legais da cidade, nobres, digamos assim, ali pelo centro, Zona Sul próxima do centro, que são viáveis financeiramente. Só que, na minha cabeça, se eu estou num processo de transição profissional, se eu preciso diminuir algumas coisas do meu custo de vida, se eu preciso não sei o quê, necessariamente eu tenho que mudar para um bairro pior, de preferência voltar para o bairro de onde eu vim. A minha cabeça estava indo nessa direção, assim, igual uma flecha. E aí, quando eu voltei a raciocinar, quando eu parei de derreter atrás da porta e chorar, eu falei, por quê? Tá escrito aonde isso? Quem falou? Cadê? Qual é a página da Bíblia que botaram isso? E aí eu percebi que não. E aí fui fazer conta, fui pesquisar, fui não sei o quê, e percebi que eu posso me mudar daqui, onde eu moro, que não é perto da praia e tal, para um lugar perto da praia. Um lugar que tenha o quê? Pracinha. Para um lugar agradável. Para um lugar perto do meu axé. Entendeu? Eu não preciso piorar a minha vida. Eu posso arrumar outras soluções objetivas na ponta do lápis, assim, de dinheiro, que podem resolver o meu problema, né? Da mudança que eu tenho que fazer, porque eu vivia uma vida de quem tinha um salário há vários anos, um salário bem legal, e de repente eu não tenho mais um salário. Então eu preciso adaptar uma vida para essa nova realidade. E assim, eu sinto que uma boa parte da minha sensação de que eu precisava ir por um determinado caminho estava ligada ao fato do que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão dizer. Ai, maluca, tava dizendo que tava precisando cortar gasto e se mudou para a Zona Sul. Tipo... Só que é isso, na minha conta de padaria aqui, faz mais sentido do que eu me mudar para muito mais longe do centro, para eu ter que me deslocar absurdamente mais de tempo, dinheiro, etc e tal, para um bairro que, apesar de longe, é caro, aluguel é caro, escola é caro. Então, assim, não tem boas escolas, por exemplo, públicas, caso eu queira colocar minha filha em algum momento, não é perto de escolas federais, não é perto... Assim, não faz nenhum sentido, nem profissionalmente, nem pessoalmente, não faz nenhum sentido. Mas o medo de que as pessoas digam, ah lá, tá delirando, tá doida, tá achando que é quem? Esse é o grande ponto. Eu percebi que esse era o ponto. Porque eu falei, No olha, fim das se não faz contas, sentido essa conta, na ponta do lápis, na matemática, não tá fazendo... Por que eu tô... Qual é o meu medo de fazer essa escolha? qual É é que o as pessoas ponto, né? olhem e digam, maluca. Na verdade, quem são essas pessoas? Ninguém. É o monstro do Scooby-Doo, sou eu. Mas aí volta para... Quem é a maluca? É a sua mãe. É Claro. a minha mãe. Não, e a primeira pessoa que eu falei foi, minha mãe vai dizer que eu tô louca. Coitada, sua mãe às vezes Eu nem vai perguntei achar nada pra minha ótimo. mãe. Inclusive, Coitada. nossa senhora, coitada. Ai, A elas projeção, sofrem. Às vezes assim, eu né? fico com dó. A Às vezes eu projeção, tenho assim. dó. Elas, em muitos momentos, elas fazem por onde. Elas fazem por onde. Mas tem hora que também, nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. E aí eu fico pensando no tanto que é irracional esse tipo de pensamento, né? Porque eu cheguei nessa conclusão tem um tempo, de que eu estava tendo algumas discussões com algumas pessoas de perspectivas de coisas futuras, né? Aí pensando, eu vou comprar, sei lá, o que eu faço? Compro um lote, compro um apartamento, não sei o quê, planos para o futuro. E aí, um dos sonhos é comprar um lote, construir uma casa do zero e tal, é um grande sonho. Mas todas as pessoas que eu falava, você é maluca, não vale a pena comprar um lote em 2025. Nem vou comprar um lote em 2025. Mas assim, não vale a pena, porque aí obra, aí não sei o quê, aí a construção, e aí pedreiro, não. Amiga, o famoso não vale a pena pra você. Se pra você valer a pena, pros outros. Se pra O você valer a ponto pena. é que eu cheguei na conclusão, depois de muito enlouquecer, que aí voltou a coitada da minha analista falando, mas se você não vai comprar isso agora, por que você tá sofrendo nesse nível agora? Eu falei,
Eu sinto que eu preciso decidir, eu preciso tomar a decisão certa, eu preciso saber qual é a decisão certa para eu tomar e poder saber que eu tomei a decisão certa. Completamente enlouquecida. Mas o ponto é, se você comprar um lote, vai ter gente falando, não foi uma boa ideia comprar um lote, você devia ter comprado uma casa já pronta e reformada. Se Aí se comprar você um comprar uma apartamento, casa... vão dizer que não valeu a Não, pena. exato. Se você comprar uma casa para reformar, vão falar, meu Deus, o valor que gastou reformando essa casa fodida, comprava um apartamento. Aí se você comprar um apartamento, vão falar, meu Deus, aí comprou um apartamento, esse Dava cubículo, pra não sei o comprar um quê, sítio. dava para comprar um sítio. Entendeu? Aí se você fizer, tudo que você fizer, vai ter alguém achando que a alternativa melhor é outra. Porque Só a que pessoa essas não tá na sua pessoas estão pele. na sala com a gente, essas pessoas estão na sala Elas aqui vão com a gente. morar na casa. Elas vão Entendeu? viver a obra. Elas vão lá Entendeu? falar com Elas o vão pedreiro. pagar. Quem te critica vai te dar um leite? E, vamos lá, no fim das contas não tem ninguém. Não tem ninguém. Veja vocês. Não tem ninguém. Não tem Às ninguém. vezes não tem ninguém. Às vezes tem. E às vai vezes a continuar pessoa tendo. faz um comentário e acabou. Durou E vai 30 seguir a segundos. vida E dela. você fica um ano com aquela merda, carregando aquela merda. Remoendo, igual uma vaca ruminando. Sinceramente. Você contextualizou, amiga, igual uma vaca. Igual uma vaca ruminando. É uma imagem mental muito forte. Eu aqui queria dentro da dizer minha que caixinha. eu só tive paz com a minha escolha, que eu ainda não fiz a escolha, né? Mas eu tô no processo. Mas só tive paz com a possibilidade disso aqui que eu falei pra vocês aqui, quando eu abri o tarô e o tarô falou assim pra mim: querida, se você fizer isso que você tá achando que alguém vai achar que é bom pra você, vai ser uma merda. Vai ser horrível pra você. Se você fizer o que você tá achando que os outros vão meter o pau em você, vai ser ótimo pra você, pra todo mundo, ninguém vai falar porra nenhuma. Aí eu fiquei, Obrigada, senhor tarô. quem diria? Pois é. E aí o pior, né, que tem um ponto também de quando a gente vai vivendo a vida nessa perspectiva dessas pessoas metafóricas e o que elas acham que é o certo a se fazer com a vida, que a gente cria um ressentimento absurdo, porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida que você acha que os outros demandam que você viva. E aí, às vezes, ninguém tá te demandando nada, às vezes Ninguém tá. te pediu porra Ninguém te nenhuma. pediu nada, ninguém te falou nada. Se Você pediu tá o problema da intuindo. pessoa. E é uma escolha, sabe? Aí eu acho que eu já tem uns anos, assim, que bate pra mim esse negócio de ter agência, de ter autonomia, de você dar conta de fazer as suas escolhas, porque é muito difícil. Porque fazer as nossas próprias escolhas demanda que a gente lide com a possibilidade de que às vezes a gente vai errar e que isso não vai ser o fim do mundo, mas vai parecer. E aí, às vezes, se você decide mudar para um lugar e de repente a conta aperta, aí vai pensar, tá vendo? Eu não devia mesmo ter tomado essa No meu caso, decisão. amiga, é exatamente o que tá acontecendo. Não no fato do tipo, eu não deveria ter tomado, né? Mas quando eu comecei a custar sair do emprego e fazer essa transição profissional, já tem mais de ano Pois que eu é. estava fazendo esse ruminando igual uma vaca, literalmente. Porque eu não estava planejando porra nenhuma. Tanto é que se eu tivesse planejado, não estaria passando esse perrengue agora. E aí vou citar a frase do Diabo Veste Prada, que assisti ontem à noite, um primor de filme. Você não tá tentando, você tá se lamentando. Exato. E aí Eu você tá fiquei me fingindo que você lamentando tá tentando. mais de um ano. Eu fiquei me lamentando mais de um ano e reclamando e não planejei. Resultado, tive que fazer a porra da transição de maneira forçada. Não me planejei, não me organizei financeiramente. E é claro que agora estou vivendo as consequências disso. E aí, o que acontece? Eu não me arrependo nem um nanosegundo de ter feito essa transição. Não era sobre fazer ou não. E eu me lembro que quando eu estava em vias de pedir a minha demissão, meu pai falou, ai, tem certeza? Um salário tão bom, uma oportunidade tão boa. Aí é tão foda. bom. E aí eu falei, eu tenho a mais absoluta certeza. E assim, não ouvi isso só dele, óbvio, ouvi isso de mais umas 2 pessoas. E aí hoje eu olho e penso, esses dias eu tive que passar lá na frente do meu antigo trabalho, fui num lugar lá perto,
E, gente, o meu sentimento foi, graças a Deus, eu me livrei desse mausoléu de zumbis e de almas penadas e de Amiga, não tem demônios. condições. Assim, a Assim, eu me energia da senti, pessoa é amiga, outra. sabe o saco plástico, quando bate aquela ventania que o saco plástico voa e ele vai dançando no ar? Eu me A senti Katy mais Perry. Do leve. you ever feel like a plastic bag? Isso. Eu me senti a Katy Perry com o saco voando. Eu me senti mais leve, passando do lado daquele lugar que tem o peso de 500 caveiras. Eu me senti a pessoa mais leve do mundo. Eu falei, A Anne Hathaway no Deus, final do Diabo Veste Prada, passando, vendo a Miranda e andando e uma música tocando. Deus abençoe a minha leveza e a minha coerência. E o meu ato de bancar as minhas próprias escolhas. Graças a Deus eu fiz isso. E sabe quando é que eu vou sentir isso de novo? Ano que vem. Sabe por quê? Porque é ano eleitoral, minhas amigas, meus amigos, meus Nossa, amigues. amiga. É ano eleitoral e eu não vou mover um dedo em nenhuma Nossa, campanha cara. política. Uma amiga assim pra mim, amiga, estão oferecendo não sei quantos mil, gente, muitos mil, tá? Vou revelar o valor, 50. Para fazer um trampo, não sei o quê, de campanha política. Eu falei, amiga, não, obrigada. Eu durinha, com 50 centavos na conta. Não, amiga, obrigada. Mas e aí? Entendeu? Sabe por quê? Porque só eu sei o que foi um burnout. Só eu sei não ter forças Paga para com a tomar um alma. banho. Só eu sei o que foi ferida no corpo inteiro, dor crônica, o caralho. Então, assim, eu estou Amiga, a mais diferença é leve do gritante. que uma bolsa plástica no vento. A Quando diferença vocês é verem um gritante. saco plástico voando no vento, vocês vão lembrar de mim. É, E aí, moço. eu fui de Lulu. Quando eu pedi essa demissão, gente, eu fui completamente de Lulu. Completamente. O que eu tinha de renda prevista era metade do que pagava as minhas contas. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo um segundo. Mesmo mediante o abismo financeiro, eu não me arrependo nem um segundo. Eu não me arrependo, tipo. E eu não sei como eu tô dizendo isso pra vocês. Só que a partir de agora, a sensação que eu tenho é, depois que eu fiz isso, Inaugurou uma coisa. eu inaugurei, amiga. Eu Eu acho realmente. que essa é a É uma nova sensação. new era. A new skin just dropped. Ah, brotou aqui, mano. Uma outra pessoa. E eu acho que esse ano é uma coisa que a gente tava falando, né? Morena já revelou Vamos aqui ser que esse ano delusional. é o ano da torre dela, né? E eu estava lá quando ela recebeu essa notícia. Estou em vias de fazer minha mandala de novo. Você vai estar aqui Vem para me dar esse apoio moral? Vem aí. Ai, amiga, queria muito. Nossa, queria Vamos muito. organizar essa Vamos, vinda. eu sento do seu lado. Porque, assim, os olhos arregalados dessa coitada, em agosto de 2024, quando ela recebeu a notícia, esse é o ano da torre. Mas, Eu falei assim, pro Hugo assim hoje, que eu já pré-marquei meu horário, né, da mandala Aham. em dezembro. Eu falei pro Hugo hoje, cara, quando eu fui fazer essa mandala, eu tinha muitas certezas de várias coisas. E sei lá, o medidor de que eu realmente vivi o meu ano da torre é que o ano tá acabando. Eu não sei nem quem eu sou direito. Eu não Tadinha. sei absolutamente nada do que eu vou fazer no ano que vem. Realmente. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a Que menor bom. ideia. E aí Que eu falei bom. isso pro Hugo, eu falei, é aí que eu sei que essa leitura realmente... Eu não sei se eu vivi em torno da leitura ou se a leitura se ajustou como uma luva no meu corpo. Nunca saberemos. Nunca saberemos. A verdade é que eu me livrei do que eu tinha que me livrar. Caiu o que tinha que cair. Eu acho que esse é o ponto. Que não só, tipo, ruiu muita coisa, mas você também inaugurou muitas coisas, assim. Eu acho que às vezes esse lugar da repetição, quando a gente começa a se enxergar e perceber que a gente está repetindo ciclos, que a gente está repetindo padrões, que a gente está repetindo padrões que não são nossos, mas que são, né, da nossa família, das pessoas que nos criaram, a gente tende a olhar só para o que a gente está repetindo de ruim, só para o que a gente está repetindo que a gente não queria estar repetindo, e eu sinto que a gente perde de vista o tanto de coisa que, enquanto a gente está repetindo, a gente também inaugura. Porque eu parei para pensar agora, neste exato momento, né? Porque toda vez que a gente fala
negócio da mandala, eu volto no tempo, né, de pensar, tá lá no sofá da sua casa, você vindo e contando, mas tudo que aconteceu de lá até hoje, a gente inaugurou muita coisa. Não só no sentido de repetir coisas muito ruins e ter a percepção, mas muitas coisas que a gente repetiu, eu tenho a sensação que a gente repetiu pela última vez, assim. Muitas das conversas que a gente foi tendo ao longo do ano, que a gente se percebeu repetindo, eu sinto que fechou, sabe? A coisa de proteger as nossas vidas, principalmente, acho que foi uma das que mais marcou a gente esse ano, porque você estava repetindo um padrão na sua vida e que foi num nível muito extremo e que, né, escancarou muita coisa, mas eu sinto que fechou. E a gente foi atravessando essas coisas juntas também, e ao mesmo tempo inaugurando muitas coisas, assim, de inaugurar novos modos de trabalho, inaugurar novos modos de se relacionar, inaugurar novos modos de amar e receber amor, de perceber que também a gente podia amar de formas diferentes e receber amor de formas diferentes. A gente inaugurou descanso também esse ano, você viajou esse ano a lazer, você descansou, você fez novas amizades, você inaugurou muita coisa. Porque também eu acho que é importante a gente não se perder em pensar que a gente está só repetindo e repetindo coisas nocivas, porque muitas vezes é durante as repetições e quando a gente se dá conta e a gente cansa das nossas próprias bobagens e a gente escorrega igual uma lesma atrás da porta, que a gente vai fechando certas portinhas, que é o que você falou da sua mãe também. Não são coisas catastróficas que acontecem e criam grandes mudanças, mas são pequenas microtransformações do cotidiano que às vezes a gente não se dá conta. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente repete, que a gente precisa parar de repetir, que é de ser injusta com a gente. De achar que a gente está sempre fazendo pouco, que a gente nunca está fazendo o suficiente, que a gente está sempre fazendo errado, que a gente está sempre repetindo coisas que são muito ruins, que a gente está sempre se tratando de um jeito muito ruim, porque ao mesmo tempo também a gente está tentando. E somos apenas garotas. E quem diria, né, que essa crítica toda para nossas mães, para o mundo, para os outros, não seria a nossa crítica horrorosa contra nós mesmas? Quem diria? Quem poderia prever? Eu não seria a pessoa. Mais uma vez, a máscara do monstro, do Scooby-Doo, Estamos revelando lá. quem é o problema. E aí, assim, acho que pensando em um movimento também que eu acho que tem a ver com isso que você falou de inaugurar coisas, o que eu falei, né, de sentir que eu desbloqueei uma nova coisa quando eu tomei essa decisão, banquei e fui até o final, eu sinto que eu ainda estou vivendo o luto dessa decisão e por isso ainda não consegui entrar com força em novos caminhos. Eu acho que porque também eu gasto uma energia muito grande me julgando por ainda estar sofrendo por uma decisão que eu tomei, que foi maravilhosa para mim, que eu não me arrependo nem um segundo. Então por que eu tô sofrendo? E ainda tem o Que ponto que luto você é esse? trouxe Luto do hoje da quê? Tava idade, tudo uma né? merda, sabe assim? Porque também em vários momentos você solta assim de ai, Tô eu com velha. essa idade tô passando por isso ainda. Várias vezes Morena já falou isso pra mim. Amiga, você é muito nova e você tá descobrindo isso. Eu tô com essa idade, tô ainda passando por essas coisas. Mona, volta pra árvore. Que A idade? árvore 70? centenária, 80, 90? imensa. A sua vida lá perto é deste tamanico, um grãozinho, um pequeno grão. E aí eu acho que esse é um problema também, a gente achar que a gente tá velha pra ficar repetindo certas coisas, pra ficar A gente tem que sofrendo por fazer um certas episódio sobre coisas. isso, né? Eu acho. O que vocês acham, sentadinhas? Inclusive, vou soltar uma coisa que é aquela coisa, né?
Babado. Você tá uma coisa que eu acho que a gente devia chamar a Ellen pra falar sobre isso, porque a Ellen fez uma Ah, ela é uma transição de diva. carreira com 40 anos. Ah, eu já vi ela falando. E é babado. Ela é minha Babadeira. amiga, gente. Ellen Paz, e ela é jornalista. E ela, no último ano, ela viveu um processo de transição de sair de apresentadora para roteirista de Uma ficção querida. e etc. E assim, é isso, com uma filha de 14 anos, com a vida acontecendo, ela é mãe solo, Contas né? pra pagar. Contas para pagar, não é herdeira, inclusive, né, tendo que ajudar a família muitas vezes, porque é isso que acontece com a gente. Então, assim, é babado, não é fácil, sabe? E a sensação que eu tenho, né, é que eu estou no momento em que eu começo a sentir que esse luto está acabando, mas ele ainda não acabou, e aí eu é isso, eu começo a me irritar com o fato de ainda não ter acabado. Tipo, ainda não acabou essa merda ainda, por que eu tô nessa? Por que eu tô tão devagar? Por que eu sinto que tá tudo... Sendo que, assim, tudo que eu vivi esse ano daria pra distribuir em 3 e ia ter gente pedindo arrego. Só 3, amiga, você foi gentil. Então, assim, E aí volto pro ponto de que se você jogou pra mim, eu vou usar suas palavras contra mim. Porque quando eu estava passando por este nível de cansaço das minhas próprias bobeiras, com a mudança e com o sofrimento, você falou, amiga, mas é extremamente racional você estar sentindo isso. Então te devolvo que é obrigada. extremamente racional você estar passando O por iFood isso. chegou aqui, eu tenho que dar o Chegou. código pra ele. Eu não pedi essa entrega. Pois é, amor. Mas toma que é seu. Eu acho isso ótimo. Ai, Pra mim, se as minhas olha, amigas falam coisas pra mim, então em algum momento vai voltar. eu Porque sou volta obrigada. quando eu falo. Eu sou obrigada. Ninguém tem dó de mim. Então, eu acho que esse é um Bom, ponto. eu estou num momento em que várias coisas que eu não acreditava que seriam possíveis foram. Apesar de eu não ter a generosidade de reconhecer isso. Não é mesmo? Porque eu sou essa pessoa horrorosa comigo mesmo. Estou em remissão, estou em tratamento, estou na tentativa de melhorar. Mas o último ponto que eu queria trazer aqui é que acho que eu falei disso no início do episódio. E que agora eu sinto, né, que eu acho que para amarrar essas ideias todas, agora eu sinto que, além das coisas não me arrastarem mais, eu vejo que, primeiro, todas as vezes que deu merda, a merda aconteceu, acabou, passou e aconteceram novas coisas. O segundo ponto, então, toda vez que eu começo a ficar muito ruim, eu fico naquela frase clichê do Instagram que é: toda vez que choveu, passou. Então, vou viver esse dia de chuva, amanhã é outro dia. O outro ponto que eu ia falar é: várias coisas que eu queria, que eu sonhava e que eu não sabia como elas iam acontecer, elas aconteceram nos últimos anos da minha vida. Um dos meus maiores sonhos da minha vida era ter filho, ser mãe. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer isso. Não fazia a menor ideia. E não é só pela, como é que eu vou fazer o pai? Não, não é sobre como é que eu vou literalmente produzir a criança. Era sobre eu acreditar na minha mais profunda incapacidade de ser responsável por alguém, já que eu não era responsável nem por mim mesma. Primeiro ponto. Segundo ponto, outra coisa que eu era um dos meus maiores sonhos e eu fiz e, né? Eu sempre quis me casar. Sempre. Ponto. E eu não fazia a menor ideia. Primeiro, eu não achava que ninguém ia querer casar comigo. Segundo, eu não achava que eu conseguiria manter um casamento. Em julho, eu vou fazer 5 anos de relacionamento. Eu nunca passei do 3º ano de relacionamento. Vou fazer 5 anos de relacionamento. E aí eu vou vendo várias coisas na minha vida que eu achava que eram completamente inacessíveis, impossíveis e inacreditáveis. E que só porque eu fui
capaz de, em algum momento, acreditar que aquilo seria possível. As coisas simplesmente aconteceram. Então, essa coisa que a gente falou no episódio passado, que a gente já falou hoje, sobre delirar, sobre ser capaz de criar delírios, né, que na cabeça dos outros, ou na cabeça de ninguém, na nossa própria cabeça de auto-julgamento, seria impossível, ela também nos leva a realizar coisas que a gente queria muito e talvez achasse que nunca iam acontecer na nossa vida. Eu sei que Karina, por exemplo, queria muito se formar numa faculdade. Eu também queria muito fazer uma faculdade federal e me formar e pegar meu diploma. Nunca imaginei que isso seria possível. Porque eu tinha estudado em várias universidades particulares pequenininhas, que eu não conseguia terminar, porque eu não conseguia pagar. E aí, no fim das contas, consegui passar com, sei lá, 26 anos para a faculdade. Me formei com uma criança no colo. Nunca achei que isso seria possível. E foi. Então, assim, são tantas camadas de coisas que eu achava que não seriam possíveis e foram. Por último, a última coisa que eu achava que não seria possível estar sendo é a minha relação com a minha mãe. Minha mãe, como eu disse, vai fazer 70 anos. Eu e minha mãe, quem me segue mais tempo sabe disso, não é segredo pra ninguém. Sempre tive uma relação difícil com a minha mãe. Sempre. Desde, sei lá, 10 anos de idade. Quando a adolescência começou a se avizinhar, tudo deu merda. Daí pra frente, só pra trás. Então, assim, a gente teve muitas questões de relação. E eu não achei que fosse possível manter nenhum nível de relação com minha mãe. Eu não esperava mais por isso. Inclusive, falei isso na terapia essa semana e Simone, a diva, falou, eu também não. Ninguém achou que isso seria possível. E, de repente, estamos aí. Não estou cantando vitórias antes do tempo, mas estamos aí. Então, Mas assim... é porque também não tem vitória. Exato. E eu acho que isso é o mais E chocante. nem antes do tempo, nem tempo para... Não tem. Entendeu? Não tem. Estamos apenas aí vivendo. É uma relação. E vejam vocês, está acontecendo. Tudo que eu achei que não seria possível. E é muito chocante, às vezes, se dar conta do quanto que a gente precisa delirar mesmo. É o que a gente falou na semana passada, que eu acho que isso tem em comum nas nossas mães, que elas são completamente delulus. Delulu. Elas são completamente. A gente falou isso. E eu tenho me dado conta disso, assim, e do quanto que, se elas não fossem, amor, nem comida no prato a gente tinha, né? Nem estaríamos aqui. No caso, porque... Teríamos virado um aborto. Pronto. No meu caso, ela mandou meu genitor pra puta que pariu quando ele sugeriu essa opção, mas eu acho que tem esse lugar também de interpretação, né, que a gente está falando, de ser uma criança enxergando a maternidade das nossas mães, que a gente tende a achar que ser delulu é o problema, quando na verdade ser delulu era a forma que elas tinham encontrado de solucionar as grandes desestruturas. E cada vez mais eu percebo que se a gente não delirar, a gente não faz nada. Porque é isso, é completamente delulu. E aí eu acho que o ponto que eu queria levantar também é que, claro que a gente está trazendo em vários momentos isso de que, às vezes não tem ninguém falando nada, às vezes não tem ninguém Mas às vezes tem, às vezes é uma pessoa que a gente ama. E eu acho que tem muito porque eu me lembro de muitas vezes que eu ouvi certas coisas, assim, de muitas coisas, e não só que eu ouvi, mas eu acho que tem essa marca também de coisas que a minha mãe ouviu e me contava e que também me marcaram, assim, uma delas que eu vou abrir aqui para vocês aqui, quando a minha mãe era adolescente, muito novinha, acho que nem adolescente, acho que ela era criança mesmo, que ela era cuidada por essa pessoa da família, e ela e a minha tia, né, e elas ouviam dessa pessoa adulta que homem nenhum nunca ia amar elas e nunca ia levar elas nem no motel, que elas iam só pra matel, no meio do mato, que esse era o único lugar que os homens levariam elas. E eu lembro da minha mãe me contar isso, quando eu era bem nova também, e daquilo me deixar muito em choque, assim, de como uma pessoa adulta fala isso pra uma criança.
E do peso disso, né, de como que você joga para 2 meninas que elas nunca vão ser amadas, nem Dignas, né? respeitadas, nem dignas de um tratamento minimamente aceitável vindo de um homem, assim. E uma das coisas que eu acho que me pega muito nesse sentido das realizações e de coisas que a gente sonhou e tal, é que eu sempre sonhei em ter um bom relacionamento. Com a sua Sempre. mãe. Com um cara, Ah, um bom especificamente, né? relacionamento Um bom afetivo sexual. relacionamento, Eu também. amoroso, sim. E sempre foi meu sonho também, porque vi minha mãe se meter em várias presepadas. E eu lembro de ser muito novinha e sonhar. Inclusive, Kelly Key foi minha primeira diva, né? E Kelly Key tinha uma música chamada Você é o Cara. E pra mim era o suprassumo do sonho de relacionamento. Era o cara que a Kelly Key descrevia. E aí, me ver realizando isso hoje, de estar num relacionamento muito bom, que eu sou muito feliz e que eu sou muito validada e respeitada e tratada igual uma grandíssima princesa, E mimada. e muito mimadinha, é muito chocante também de perceber esses rompimentos de coisas que foram efetivamente ditas, não só para mim, mas para minha mãe. Porque também quando você é uma garota, se as pessoas dizem que a sua mãe não é digna de alguma coisa, Você conclui que logo você é igual. você também não é digna. Então, assim, é muito complexo pensar em todos esses grandes pontos e coisas que a gente vai realizando, às vezes, sem se dar conta. Mas volta para aquela máxima de: "Ai, tudo aqui já foi um sonho", e muitas coisas sequer a gente deu conta de sonhar, porque a gente nem cogitava a possibilidade, assim, de conseguir fazer. E às vezes eu fico pensando também no quanto que é importante, e eu pensei muito nisso no último mês, principalmente, ter alguém para conseguir empurrar a gente a realizar aquilo que é o nosso desejo. Do quanto eu me vejo, às vezes, precisando muito que alguém consiga me segurar para que eu consiga não desistir de uma coisa que eu desejo muito. Nesse último mês, especificamente, 2 editais, 2 projetos que eu fiz, e que se eu não tivesse a Morena e a minha amiga Amanda para me manter ali fazendo o negócio que eu falei que eu queria fazer, que eu inventei a moda, mas eu já estava prestes a desistir, porque eu começo a achar que não vai dar em nada, que não é o Vai fazer sim. momento, que não sei o quê. E aí Tem que ter alguém pra também esse é falar, o ponto, tem vai que ter alguém fazer para sim. falar. E como é importante, às vezes, a gente ter alguém tanto para, de novo, né, testemunhar. Testemunhar o que a gente viveu, testemunhar o que a gente repete, testemunhar o que a gente inaugura e testemunhar a posição de sustentar aquilo que a gente deseja. Porque a Às vezes gente é até de esquece muito convencer a fácil. gente de que. Porque é isso. Uma das coisas que desses posts que a gente salva para lembrar de assuntos, dizia assim: quando você tiver em vias de fazer coisas que você sempre quis, a última coisa que você vai sentir é alívio. Ou quando você estiver muito perto de realizar alguma coisa muito importante para você, o que você vai sentir não é felicidade, é medo. E aí o que você precisa fazer é só continuar. Então, é isso, assim. Na minha família, é a mesma coisa, né? Minha avó casou com um homem que cometeu várias violências contra ela. Minha avó era dos anos 30, né? Cometeu várias violências contra ela e aí ela fugiu desse casamento. A mãe dela morreu no parto. A minha mãe tinha um rolê, né? Minha avó era uma pessoa complicada, né? Que foi uma mãe com as suas questões. E tinha uma coisa de uma. Vou falar com todas as letras, tá, gente? Sem medo de ser feliz, porque estão missionais. Existia um rolê de uma maldição que rolava de que nenhum casamento na minha linhagem materna daria certo. Ah, na minha família também. Minha avó jogou essa pra minha mãe e por aí chegou em mim. É isso que tenho pra dizer. Chegou em mim e eu me lembro
de eu, nas vésperas do meu casamento, porque vocês sabem que, para além de macumbeira, eu também tenho lá outros vieses mágicos. E aí estava eu, nas vésperas do meu casamento, fazendo um ritual de quebra de maldição para poder me casar no dia seguinte. Casei muitíssimo plena, estava chovendo, sol abriu no dia do meu casamento. Foi maravilhoso. Então, assim, é babado quando você toma consciência de que aquilo ali tá tentando te puxar pelo pé, quando você tá tentando dar um passo para frente. Essas coisas realmente existem, né? É o que Karina falou, às vezes realmente não tem ninguém falando, às vezes o que tá falando são as vozes da nossa cabeça, mas às vezes tem sim uma voz que falou: você nunca vai fazer isso. Na nossa família, não vai ter ninguém casando e sendo feliz com um homem. Ou que Homem não serve para debochou, isso. ou que debochou, Homem né? sempre Ai, vai te quem que trocar, vai te pensa? trair, vai te Aham. sacanear. E aí, de repente, você se vê numa relação em que nada disso acontece. E aí, um dos momentos mais icônicos da minha terapia nos últimos meses foi quando eu cheguei à conclusão de que eu consegui dar para a Ió o padrasto que eu sempre quis ter. E E aí aí, eu e precisamos fazer essa Simone menção. choramos juntas na sessão. O Hugo é o padrasto. Assim, é surreal observar. Porque também me bate muito de que o Hugo é o padrasto que eu queria ter tido também. É assim, é bizarro o nível de cuidado e a relação que os dois têm é muito surreal. A Ió literalmente parece um papagaio de pirata em cima do ombro do Hugo todo o O tempo. tempo inteiro. O tempo inteiro. E é incrível. E aí, pra mim, eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que a Simone, eu acho que Karina, são poucas pessoas, assim, ao meu redor, que têm noção da dimensão dessa conquista. Pros outros, isso pode não ser porra nenhuma. Mas, assim, na hora que eu falei o que eu falei pra Simone na sessão, eu vi os olhos da Simone ficando uma bola de água, assim. Porque ela sabe o que isso quer dizer na minha trajetória, na minha vida, na minha construção de relações. Ela sabe o quanto de confiança eu tive que ter com o Hugo para construir, para deixar e sair do caminho, para que ele pudesse construir a relação que ele tem com a Iol hoje. Enfim, para que eu pudesse deixar de ser um empecilho, que tem isso também, mas para que eu também pudesse confiar nele o suficiente, porque com a trajetória que eu tive, também confiar num homem não é a coisa mais fácil do mundo. Então, é muito, assim, existem coisas que são conquistas muito grandes só pra gente. Não vai ter nenhum aplauso de ninguém. Não vai ter ninguém pra te entregar um grande troféu pesado, dourado, uma medalha incrível, bater palma e você passar num tapete vermelho. Só que é isso. Se a gente não é capaz de reconhecer esses momentos, essas conquistas e essas coisas, Isso se fudeu. perde. A vida da gente vai ser uma grande lápide pra gente se lamentar o tempo todo por coisas que a gente não viveu, por coisas que a gente gostaria de ter vivido. Beleza, eu não tive esse padrasto, mas eu dei pra minha filha. Isso pra mim. Experimentem dar para alguém algo que vocês queriam muito e não tiveram. Vocês vão descobrir que às vezes é 2 vezes melhor do que ter vivido. E volta pro lugar também que a gente no off tava falando do Raí, né? E aí pra mim volta o lugar que você já trouxe no outro episódio de ser a irmã do Raí. Ser a pessoa do seu irmão que você também queria ter tido, assim. Sim. E essas inaugurações, elas são muito surreais. Muito. E eu tenho me dado conta, assim, do quanto que também a gente precisa conseguir dar para as coisas o tamanho que elas têm, sabe? Tanto dos sofrimentos e dos devaneios e dos momentos de vaca ruminando e lesma se arrastando, mas de dar esse tamanho para essas coisas também, porque para mim isso é muito grande, né? Ter a relação que eu tenho com o Alan, eu acho que eu tenho
refletido muito também sobre as amizades que eu fortaleci esse ano e ter essas relações que eram meu sonho também. Você falou dos seus primos no episódio passado, amiga, de você estar voltando para deixar os seus primos. E aí eu acho que você não falou de uma coisa que é fundamental, que é não é só o fato de você estar voltando lá para deixar os seus primos, mas dos seus primos terem você para deles buscar. quererem estar comigo. Eu Não, e acho que não isso é só muito deles louco quererem, também. eles terem você. Eles terem alguém. Você não tinha essa pessoa. Então, assim, é muito valioso isso. É muito valioso. E é muito surreal, porque um dos maiores medos que eu tinha quando eu era criança, assim, que eu consigo sentir nas minhas entranhas o que eu sentia quando eu era criança, que era um pavor da minha mãe morrer, não só pela morte dela, assim, a morte dela era assustadora, mas mais assustadora do que a minha mãe morrer era a consciência que eu tinha de que eu ia ter que ser criada por aquelas pessoas se a minha mãe morresse. Isso era um grande pavor para mim. E eu acho que eu tenho essa sensação muito forte aí, com os devidos cuidados, mas estamos aqui entre amigos, assim. Eu vejo, às vezes, os meus primos mais novos passando por coisas que eles ainda não entendem, mas que eu sei o que é, porque eu também passei, e ver um adolescente que tem insônia na própria casa e não consegue dormir na própria casa, conseguir dormir na minha casa, Diz muita deitar a coisa. cabeça e dormir tranquilo, me comunica muita, muita, muita coisa sobre o tipo de casa que eu tô construindo. O tipo de casa que você é. Não é que você está construindo. De conseguir no caso. ver um adolescente pedindo conselhos de relacionamento pro meu marido, porque acha que ali é um lugar seguro. Porque ali é você uma tem um masculinidade marido segura. capaz de dar conselhos sobre relacionamento, porque você tem 10 anos de relacionamento com esse homem. E é muita loucura. E eu só sou uma criança, gente, com 10 anos de relacionamento. Completa loucura. Galera. Mas, assim, de perceber a pessoa que você se torna, porque às vezes a gente se perde também na ideia. E aí estou muito com hiperfoco em O Diabo Veste Prada, porque assisti ontem. Eu e a Macabeia, minha gata. Que eu não sei se eu já contei aqui, né? Que eu tenho uma gata chamada Macabeia. Acho que já. Já contou, amiga. Já falou da Mas diva. eu e Macabeia estávamos assistindo O Diabo Veste Prada. E tem esse ponto que me incomoda muito no filme, que é a questão carreira versus amor, né? Que ou você tem um ou você tem o outro. E o namorado da Andy, um grandíssimo bosta, né? Um grande merda. Mas, em alguns pontos, ele também tinha razão, porque ela estava se matando naquela carreira, que era uma coisa que ela não queria. Era uma coisa ela nunca temporária, quis. ela nunca quis, era uma ponte para ela chegar onde ela queria. E ela estava sendo explorada pelo capitalismo. Então, assim, ele não é o único culpado. Mas, que me pega muito, que às vezes a gente se perde nisso, de que ou você vai ter um casamento de uma família tradicional, margarina, homem, mulher e filhos e cachorro, ou você vai ter todas as conquistas profissionais e prêmios e reconhecimento e dinheiro. Um ou outro. Eu acho que foi a Carolina Rocha, a Dandara Suburbana, essa semana, que fez um post falando: eu quero o amor, eu quero a carreira, eu quero o brilho, o sucesso, a paz. Eu quero tudo. O espiritual, eu quero tudo. Me veja quero tudo aqui na minha mesa. Ah, tudo não terás. Não me importo. Terei sim. Eu quero tudo. Terei sim, que aí é o outro que você compartilhou. Eu vou realizar todos os meus sonhos porque eu sou maluca. Maluca! E aí, eu acho que a gente se perde desse tipo de conquista que é da pessoa que a gente se torna. Só faz sentido pra gente. Essa Só é uma conquista. porque é dentro da sua experiência muito singular no mundo. Que, claro, nenhuma experiência é individual e muitas das coisas, inclusive, que a gente fala que vocês se identificam, porque tem um laço aí que nos atravessa e nos une, mas é singular.
eu entendo muitas coisas que Morena passou, mas tem uma diferença. Por exemplo, que eu sou filha única de uma mãe solo, ela tem vários irmãos. Não, tem muitas Tem diferenças. muitas A diferenças, tem gente mora camadas 800 imensas. quilômetros uma da outra e temos 10 Ponto. anos de diferença. Ponto. Sim. Tem muitas diferenças, muitas camadas. Então, tem experiências muito singulares que vão ser grandes conquistas dentro da pessoa que você se torna por conta dessa camada. Então, assim, você conseguir dar o suprassumo de padrasto que você deu para sua filha é uma puta conquista. Para mim, conseguir ter uma relação há 10 anos que não é uma relação mediana, medíocre e não E é uma nem relação arrombada. ruim, nem arrombada, que assim, para mim é o suprassumo das relações, amor. A pista salgadíssima Venci e eu demais na vida. tranquila na vida. É uma puta conquista, sabe? A gente conseguir criar isso aqui que a gente criou, que é esse podcast, e conseguir fazer isso trabalhando, ainda não remuneradas, mas virá Em breve. em breve, Aguardem e é verão, uma porque puta nós somos conquista. malucas. Porque nós somos malucas. Então, top podcasts do Spotify. Entro lá todos os dias. Vai vir. Porque eu sei que em algum momento vai estar lá. Vai aparecer na Times Square. Vai aparecer, Estarei lá e vou comprar o espaço da Times Square se for preciso, porque eu sou maluca. ponto. Revistas fazendo editoriais. Eu já vi, amiga, eu já enxerguei. Eu e você no ensaio fotográfico e a gente sendo maquiada e a gente rindo. Tá tudo aqui já, A gente já amor. falou da nossa peça de teatro aqui, né? Em algum É. momento aí já falamos Vai desse movimento. O nosso ateliê que vamos fazer, tá tudo aí. E eu cheguei num ponto que eu acho que é uma grande inauguração para mim também, de não ter medo de falar em voz alta esses Os meus desejos sonhos. delirantes. Antes eu tinha medo de, primeiro, se eu não conseguir, as pessoas vão saber que eu tentei e falhei. E segundo, a inveja, né? Porque aí também tem essa grande coisa que Essa a gente camada. pode botar a culpa de que não deu certo na inveja das pessoas, e aí não vou contar. Mas hoje eu sinto que eu tô tão cercada numa redoma imensa de amor e compreensão que eu tô blindada, meus amores. Que isso aí não vai chegar até mim, porque eu tenho um coração puro e boas intenções. Bom, eu não posso dizer que eu estou blindada, mas o que eu posso dizer é eu tenho mãe de santo. Ponto, Mas tá? é mãe de santo com letra maiúscula. Então, meus amores, Ninguém brinca com a filha da Yavanda, entendeu? tá? Aqui É não, isso. amores. O que eu posso dizer É é, só- mandem o que vocês têm, cada um faz o que pode com o que recebe. Então, ponto. Então, eu sou É macumbeira. A minha resposta para tudo ultimamente A tem Vanessa sido... da Mata. sou Sou perigosa, macumbeira. sou macumbeira. Não, eu nem sou perigosa, eu sou maluca, porque eu crio coisas na minha Então cabeça, você é né? perigosa, amiga. Que vou você é realizar a perigosíssima. qualquer custo. A qualquer Vou momento. realizar. A qualquer Então, momento. esse é um ponto, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu sou macumbeira. Ponto. E o mais doido é, esse convite que eu recebi era uma parada que eu queria muito fazer. Que toda vez que eu via alguém da minha rede indo, eu falava, porra, foda, hein? Que bom que fulano vai. Lá no fundo, poxa, queria ir também. Podia aí- ser eu. Não era nem podia ser eu, era, poxa, queria ir também. Sim, amiga. Porque eu acho que o meu estilo de inveja, ele é um estilo que não é sobre tirar a pessoa da experiência dela, mas é sobre querer Sim. que aquilo, de alguma forma, chegue até mim. Mesmo que eu Uhum. não tenha feito o caminho da pessoa. Aí é que eu classifico que isso é inveja. Eu fiz o esforço para isso acontecer? Eu me organizei para isso acontecer? Você tá tentando ou tá se lamentando? Então, assim, eu não fiz nada disso. Até porque a minha autossabotagem ela é tão grande que eu achava que eu não tinha nada a ver com esse assunto. Completamente Aí, o que doida. aconteceu? Como eu sou macumbeira, o orixá olhou pra minha cara e falou assim, tu não queria ir? Vamos ver se tu queria ir mesmo. Toma aqui. E caiu não no meu só colo. brotou com todas as condições já é. resolvidas. Então, isso acontece na minha vida. E aí, eu sempre falei, né, que minha mãe era uma pessoa muito sortuda, que as coisas aconteciam muito na vida dela.
E ela é mesmo. Minha mãe é uma pessoa muito sortuda. I'm a lucky girl, lucky Isso. girl. E eu achava que eu era o contrário, né? Porque se uma pessoa está num polo, a outra está onde? No outro. Eu achava que eu era muito azarada. Completamente Não errada. ganho nem sorteio. Filho Mano, de eu não peixe ganho peixinho. sorteio, não ganho mesmo sorteio, não. Mas o que eu ganho de oportunidade assim, ó, no meu colo, Filho não de tô peixe podendo peixinho. reclamar. Tô podendo. Então, a verdade é essa. A verdade dói. Você lide com a sua Mas ela liberta. incapacidade em sustentar as suas próprias palhaçadas, entendeu? É sobre. É sobre. Estamos Eu conversadas? Que é isso. Acho Eu que acho que temos, estamos sabe? conversadas. E se você achar que não temos, você vem conversar com a gente. Porque no É. fim é isso que a gente quer. Manda Você vai lá fazer no o nosso quê? e-mail. Você vai escrever uma cartinha pra gente no @sentaaquipodcast, @gmail.com. Eu falei um arroba antes do e-mail. Tô loucona, né? Gente, é sentaaquipodcast@gmail.com. Vocês entenderam, tá? É, e o Instagram, @sentaaquicast. Isso aí. Você vai mandar o seu textão e a gente vai ler aqui no próximo episódio. Se você quiser. Você diga se você quer ou não. Tá Vamos bom? pra vibe da semana? Vamos, pra fechar esse dia de hoje. Estamos muito garotas nas nossas vibes da semana hoje. A gente tá muito garotas dos anos 2000. Muito. A minha vibe foi Meninas Malvadas, que eu assisti hoje. Amo. Hoje. E aí, assim, é maravilhoso, porque 70% dos memes da internet surgiram de Meninas Malvadas. Eu não sabia, eu não tinha essa consciência. Cara, Eu Meninas descobri isso. Malvadas revolucionou a cultura A cultura pop. pop dos anos 2000. Às quartas usamos rosa. 80% do tempo eu falava de Regina George, os outros 20% eu torcia pra que alguém Aham. falasse. Eu não Ele sabia me que esse perguntou meme no era dia desse 3... filme. Jura, amiga? Não sabia, amiga. Eu No fiquei dia 3 de passada. outubro, ele me perguntou que dia era. E eu respondi, é 3 de outubro. 3 de outubro. Enfim, tem muitos outros memes maravilhosos. Eu recomendo que vocês reassistam. Muitos. É uma delícia ver o begins dos memes, tá? Uhum. É gostoso demais. E tem um último ponto que eu acho que se identifica com tudo que a gente falou aqui, que é da Katie descobrindo que ela é pior que a Regina George, ou seja, ela puxando a máscara E descobrindo. do Scooby-Doo, do monstro, e E quem falando, estava lá? olha quem está aqui, a própria. Ela é pior do que a Regina George. Realmente. Esse E é um aí, ponto gente, muito bom. é isso, sabe? Às vezes é sobre. sobre você descobrir que você é uma péssima pessoa também. E sustentar ser uma péssima pessoa. Vou deixar aqui o meu último disclaimer. Sou contra o Esse negócio discurso de de ser boazinha. a sua melhor versão, de ser uma boazinha, de evoluir, ser a sua melhor versão. Banque a sua pior versão. Isso pra mim é ter peito. Isso pra mim é 80 quilos de xereca. Você bancar a sua pior versão e ser ruim mesmo. E às vezes ser pior que a sua mãe, ser pior que o seu pai, ser pior que toda a sua Dobrar família a aposta. junta e traumatize todos. Ah, não. Coisa mais contraproducente esse papo de ser a sua melhor De versão. ser evoluída. Vamos sustentar ser quem a gente é e ponto. E aí, às vezes, a gente é pior do que a Regina George, tá? É sobre. Isso. Vamos estar sustentando isso aí. Minha vibe da semana, Eu filosofei em diabo cima de Veste Prada. Meninas Malvadas, amiga, isso é necessário um repertório imenso pra você conseguir Você fazer também isso. filosofou em cima da sua vibe da semana. Fala aí qual O foi. episódio inteiro. Diabo Veste Prada. Gente, eu amo Anne Hathaway. E vários também. milhões. Ela é a rainha dos anos 2000, vamos combinar. Diário da Princesa. Diário da Princesa 1 e 2. Não tem pra quem. Amo, formou minha personalidade. Entendeu? Incrível, simplesmente incrível. Noivas em Guerra. Putz, amo Noivas em Guerra. Já viu esse? Com a Kate Acho que Hudson. já. Acho que já. Que elas Mas são é que duas tem muito melhores tempo. amigas. Elas são duas melhores amigas, aí elas vão se casar e acabam marcando o casamento pro mesmo dia e elas entram em parafuso. Muito bom. Eu amo esse. Eu não lembro mais desse. Será que eu não Vê vi? Eu vou ter que depois. botar na minha lista? Tem na Disney. Muito bom. Então, assim, vi o Diabo Veste Prada de novo, porque ano que vem, acho, vai sair o Diabo Veste Prada 2, né? 20 anos depois. Ano que vem faz 20 anos do lançamento de O Diabo Veste Prada.
e vai sair a sequência do filme. Mas, pra mim, o filme O Estagiário já é a sequência do Diabo Veste Prada, no meu coração. Não sei se vocês já assistiram esse, que é acho que com o Robert De Niro. E ele é um senhor, e aí ele vira estagiário numa loja online de roupas. E é muito, muito bom, muito gostosinho. E aí assistir o Diabo Veste Prada também, depois de adulta, você vê como ele também formou a cultura pop, porque todos, vou dizer isso com plena consciência, todos os vídeos do Instagram e do TikTok são, em alguma medida, inspirados em O Diabo Veste Prada. As transições de estética. cena, a estética, as músicas, A coisa de a querer forma ir de pro gravar, trabalho com um copo de com café na mão e andando, correr cheio de pasta. atrasada para poder pegar o táxi. Diabo Veste Prada formou o que a gente entende como sucesso. A nossa subjetividade. De formas muito, às vezes, controversas e erradas, sim. Mas é incrível poder ver as coisas e perceber vários pontos, né? Tipo, as marcas, agora conhecendo o que é as marcas e ver elas aparecendo no filme. E a Gisele Bündchen tá nesse filme, participando e tal. E ver esse tipo de transição é muito bom. Anne Hathaway basicamente inventou o glow up, se a gente parar para pensar, tanto no Diário da Princesa, que ela tem aquele glow up, quanto no O Diabo Veste Prada. Ela inventou o glow up. Então, assim, muito bom. E fico aí com essa coisa que, pra mim, dá pra ter tudo sim. E acho que, em alguns sentidos, o Nate tinha razão. Que ela precisava bancar a própria incoerência dela e sustentar que ela gostou sim de ser muito bonitona, gostosona, ir pras festas e ficar badalada e muito ocupada. E parar de ficar falando, ai, eu não tenho escolha, ai, não era isso que eu queria. Tal qual Meninas Malvadas. Tal qual Katie. Em algum momento delirou ali, se deslumbrou E gostou. e é isso, e gostou. É sobre. Então, assim, Se perdeu na delicioso. personagem. Se perdeu na personagem, completamente. Mas muito gostoso. Simplesmente amo, 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 amo. E é Vamos isso. para os nossos Exposed? Vamos. Eu mudei de Exposed, tá, amiga? Ah, tudo bem. Fica à Eu vou vontade. falar no próximo episódio, porque eu poderia falar horas sobre o quanto Realmente. a organização financeira humilha o ser humano que busca um gozo imediato Coitado. De Coitado. nós. da pessoa, De nós, né? todas. No caso. Então, eu poderia, mas eu vou deixar aqui em suspenso. Segura aqui comigo Tá. essa pauta. Vamos segurar. Vai. Vamos falar de unhas, né? Já que o seu O meu Exposed exposed também é a unha. é sobre unhas. Eu queria compartilhar com vocês a experiência humilhante que tem a ver com organização financeira. Vejam vocês. Cortando despesas, resolvi tirar minha unha de fibra, de vidro. Por quê? Porque eu adoro fazer nail art. Minha unha estava sendo mais de R$200 por mês, monas. E aí, neste momento, não tá compatível, porque eu preciso voltar a me exercitar, eu preciso consultar um personal, eu preciso comer direito e comprar minhas marmitas. Não dá para fazer tudo. Alguma coisa eu tinha que eliminar, algum gasto. Pois bem, foi 70% da minha autoestima de negrona, né? Perder as unhas. Nossa, eu ia basicamente elogiar isso. agora em a sua unha, que você tá assim, né, para a tela. Mas eu fiz, Que a amiga, gente eu gesticula fiz. muito, tá belíssima. Eu fiz ontem à noite, porque a minha unha está mole. Mas assim, o que eu ia contar Ah, é eu a te experiência da remoção, amiga. É terrível, passei esse ano também. Amiga, a experiência da remoção da unha. Não é agradável. Assim, eu fui completamente humilhada por aquelas brocas. Coitada de Raquel, Diva Nail Artist lá do Arrase Querida, que é o Essas salão onde eu brocas. faço. Gente, a Raquel teve uma paciência de Jó. Ela levou 1h30 para conseguir remover a minha unha. É, mano. Porque eu pulava, a minha mão voava quase na cara de Raquel. Porque eu fui me contorcendo na Deu cadeira. gastura? Gastura? Gastura horrível, tem quando né? tem que colocar o gel e depois tirar o excesso. Uhum. Remover a unha... Amiga, eu não tive gastura, não. Eu tive uma síncope nervosa. Eu tinha que ter tomado uma anestesia geral. Eu concordo. Essa galera Eu não tô toma com anestesia você. geral É pra fazer horrível. tatuagem? Eu acho também. É Tinha que horrível. A minha, eu vou ser bem sincera, eu tirei no dente. Porque eu não Amiga, eu queria. não tenho Juro, coragem. Eu não Juro. tenho coragem. juro. Mas aí me dá mais aflição, que parece que eu vou arrancar o dedo junto.
Mona, são coisas que a gente faz quando a gente é maluca, mas... Aí eu sei que passei essa humilhação, pedi 1000 desculpas pelos meus chiliques involuntários, porque, como vocês sabem, minhas questões sensoriais são brabas. Aham, Pedi um zilhão de desculpas e terrível. saí com o rabo entre as pernas, as orelhas baixas, e voltou o cão arrependido para casa. E agora Coitadinha. estou fazendo... Claro, entrei na loja lá de negócio de beleza e gastei o mesmo valor da unha em coisas para voltar a fazer a unha. Mas vai ser uma vez só. As Exato. outras coisas você vai fazendo Foi essa aos matemática que eu pouquinhos. fiz na ponta do lápis. E aí a minha organização financeira me disse, faz sentido. Eu, Então- como uma pessoa que estou o ano inteiro sem fazer unha de gel, digo que faz sentido. Ah, mas é triste, né, amiga? Cara, eu acho que isso é uma das descobertas que eu fiz, das coisas incríveis que aconteceram quando a minha muleira fechou, que eu parei de odiar minhas unhas. Eu tô achando tão lindo a unha curtinha, eu tô achando tão aesthetic. E Eu outra, gosto, eu nunca é um odiei hobby. minha unha. Entendo. Mas é porque tem uma coisa, né? Na unha alongada, linda, Tem. com lindas artes. Eu amava uma também, performance. adoro. Tem uma performance de feminilidade. Tá. Mas eu tenho me sentido muito mais negrona, amiga. Como as nossas ancestrais que faziam as unhas em casa, com um palitinho de unha e De laranjeira. pintando. Ponto. E outra, descobri recentemente que pintar a unha é um hobby. Por que a gente não É considera muito, um hobby? é muito. Porque Não, eu você sempre tá tive esse brincando hobby. ali. Eu também sempre. Eu adorava sempre fazer tive. artes. Ficavam horrorosas. Porque eu não era muito boa. Mas eu amava. Fazia adesivo em caixa de leite. Então, eu descobri essa história do adesivo na caixa de leite Você no nunca TikTok. fez? Nunca fiz, amiga. Amiga, Vou eu ter fazia que- aí muito quando eu era Eu criança. vi, Faz com a Ió, ela vai adorar. salvei no TikTok pra fazer. Que eu É vou muito fazer. fácil de fazer e muito passada. gostosinho. Eu amava fazer, eu me divertia, eu passava horas fazendo. Tinha uma coleção imensa de esmaltes e era minha diversão quando eu era criança. E tem sido isso. Um momento de desabafo, tá? O esmalte, na minha época de adolescente, que eu amava pintar unha, era R$2 um colorama, gente. Tá O esmalte R$9. está R$11 Uhum. aqui perto da minha casa. Está Aqui na região tá R$9,99. R$11. R$10,99. Também Então, fiquei assim, chocada. que hobbies são esses? Aí eu compro um por mês. Entendeu? 2025 tá difícil. Eu R$10. gastei R$60 de esmalte pra poder ter os vermelhos que eu queria, mais uns nude, mais um negocinho, um preto. Adoro. Falta Entendeu? um verde lésbico, Um eu absurdo. acho, pra você. Ai, amiga, verde em mim fica tão apagado. Eu Porque duvido. eu sou fundo amarelo. Aí o verde em mim, eu fico O meu fundo derrotada. é oliva. O meu é terrível. Mas aí, o meu E o seu Exposed, que vai Exposed? entrar nessa mesma onda, é um update que ninguém pediu. Inclusive, eu acho que vocês deveriam rever o posicionamento de vocês, que vocês não me pediram esse update. Não te perguntar Ninguém me perguntou, ninguém como se vai a sua preocupou. unha. Como vai a minha unha do pé, que lá no primeiro episódio eu contei que passei o portão da garagem em cima e arranquei nas vésperas do meu aniversário. Foi super traumático. E o grande update é que ela cresceu toda. Temos unha. Temos unha. O aluno fica falando pra mim que eu tava sem dedo. Não era sem dedo. Era apenas sem a unha. A gente vê simbolismo Mas em já tudo. me Você recuperei. saiu da casa, a unha voltou, né? Incrível. Incrível. Acho incrível. Tá aqui. Eis a unha. Tá inteira. Tá até mais bonita. Inclusive, lembrei que eu já tinha perdido essa unha antes. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos. E eu deixei o martelo cair em cima do meu dedão. E perdi a unha. Então, assim, essa querida, ela se regenera. Assim como somos todas nós. Somos todas unhas do meu dedão do pé. Estamos nos regenerando o tempo Estamos todo. no regenerando. O meu update é, eu não tenho boas informações. Eu descobri que eu estou com uma micose que já tem 1 ano, gente. Eu achei que ela já Ai, pelo estava amor de curada e aí Deus. fui na podóloga, a podóloga falou, não, mana, tá aqui. Vai no Ninguém dermatologista merece. de novo. Ninguém Só que aí, merece. assim, eu quero saber aqui de vocês quem que já teve essa merda, porque R$400 num remédio de micose, meus Isso não amores. existe. Desculpa, nesse momento a micose vai continuar ali. Olha só, a indústria farmacêutica. Porra! Que isso? Que absurdo é esse? Que desaforo! Isso amiga, merece que a gente vá para as ruas e queime ônibus. dedos pra lá de R$400 um infernais. remédio pra micose? Oi! Porra. Desculpa, O gente. quê? Eu comprei um esmalte marrom e vou pintar por cima da micose. Pra não ficar essa coisa ridícula. E estaremos te apoiando, amiga. Estaremos nas Ninguém trincheiras. ouvimos e não julgamos.
Esse Estaremos episódio nas é tuas inteiro férias. de ouvimos e não julgamos. Eu acho incrível que agora eu vou poder voltar a pintar a unha do pé. Não que eu ligue, como já falei aqui várias vezes. Tem uma coisa que eu não me importo é com a unha do meu pé. Ah, se tá pintada, não tá. Por mim, amor. Deus Tem um fez ela vídeo- assim. Tem Então, um vídeo no TikTok que é o cara mostrando a unha da mão da mulher, aí é uma unha, tipo, uma nail art brabíssima, eu sou várias assim. flores, não sei o quê. Aí mostra a unha do pé, parece uma unha do pé de criança, assim, Eu tipo, sou assim. mal cortada, sabe? Eu sou assim. Eu só fazia a unha do pé porque a minha sogra me obrigava, né? Minha sogra é manicure. Manicure há trocentos anos. E ela que fazia minhas unhas, inclusive, só que esse ano ela tirou uma licença, né? E por isso que eu parei de fazer a unha. Mas assim, primeiro, o dinheiro começou a sobrar. Uau, incrível. E voltei para esse hobby de pintar as unhas, que é muito gostosinho, e ficar pintando e tirando e Não, pintando e vendo de novo. conteúdo de unha nas redes Ah, sociais. eu adoro. O TikTok E agora é eu só gostava unha. muito. Eu gostava muito quando eu era criança. Eu lembro que uma vez a Risqué lançou uma coleção da Penélope Charmosa e tinha esmalte fosco. Meu Deus, eu me senti a garota mais fabulosa de todas as garotas de Belo Time das Horizonte. poderosas, né? Porque eu passei o esmalte rosa fosco da Penélope Charmosa nas minhas unhas. Eu tenho assim. base fosca agora. Ai, adoro. Tem um da Risqué que eu comprei também que ele seca a unha em 50 segundos. Você já comprou esse? Eu tenho, mas ele mentiu pra mim, ele não seca, não. Jura? A minha funciona super. Aí eu tenho um spray eu- que é com legal. Disluxane. É Ah, uma substância que você tem que olhar lá se tem. O da Chique. Impala tem, o secador. o Não, é da Dailus. Secativo. Secante. E Secativo, tem um secante? spray, um outro spray, que depois eu posso até colocar nos stories do Senta, se alguém quiser, Aham. que ele seca na hora mesmo. E esse seca, tipo, Chique. você dá a sprayzada Pois é. lá, seca. Eu fui Eu tenho esses dormir, problemas. eu tenho fiz a esse unha e fui dormir, ó a problema. minha unha. Ó, Eu tenho intacta. esse grande problema. Me dá um ímpeto maior do que eu mesma de pintar as unhas à noite, antes de dormir. E aí, normalmente, eu borro. Depois que eu passei a usar esse esmalte, até que não. E também sou preguiçosa. Não limpo os cantinhos, porque também eu sempre jogo o palito pra, sabe, assim, na Dentro do unha. dedo. E aí faz um risco. Mas tô tomando um pouco de vergonha depois que levei um esculacho das minhas lindas amigas me mandando comprar um palito de unha e parar de tirar os cantos no banho com água quente e ir tirando. Enfim, sou só uma garota. Não, eu sou muito manicure, gente. Eu faço unha desde 12 eu anos, adoro. então eu tenho todas as técnicas. Eu uso a técnica das 7 camadas, que é a técnica da querida Chique. unha bonita, a Dani. Tá E aí, vendo? entendeu? A Dani é uma diva. E a minha, pra unhas que estão. Ela inventou essa técnica quando ela tirou uma cobertura de gel da unha e a unha dela virou um papel. A minha já deu uma fortalecida, amiga, que eu fiquei o ano inteiro. A minha também tava assim, ela dobrava. A Minha sua unha tá dobra? assim, Sim, tava assim, dobra. encostando Aham. nas coisas e dobrando. Aham. Tem um fortalecedor também da Granado que eu passei a usar, que é um olhinho que você pinga. Muito bom. Deu uma fortalecida. Foi só ele que eu usei ao longo do ano Amiga, e fui pintando. eu tô em abordagens Muito chique. drásticas. Eu tô usando base com formol. Mano, casco Base de cavalo. base concreto, que é uma base que tem formol admitidamente, assim. Aí eu não encosto Eu na usava pele, quando eu era porque eu tenho criança. dermatite. Casco de cavalo. Você brinca, né, Mona? Ela brinca, ela ri na cara do perigo. Aí eu passo essa base e depois passo mais 6 camadas de coisa, então tá dando tudo certo. Vai fortalecer. Minha unha está muito bonita. Tá linda, tá muito Então linda. vamos brilhante. seguir. Gente, sobre. depois desse papo de calcinha, de garotas... Muito garotas hoje. Esse episódio foi muito girly, amiga. Muito. A gente realizando nosso maior sonho de falar meninices Just girls. na internet. É sobre. Vamos fazer Se um você encontro também de sentadinhas pra pintar as unhas e fofocar. O nosso primeiro encontrinho tinha que ser um negócio de pintar as unhas, você não acha? Eu acho incrível. Fazer bolinho. Ia ser tudo. Qual hobby? Colagem e fazer unha. Aham. Eu acho Quem tudo. não gosta de fazer colagem faz unha. Quem não Festa gosta de do fazer unha pijama. faz colagem. Festa do pijama. Porque com um todos esses pré-requisito para momentinhos. ser sentadinha é ter um pijama digno de um evento social. Porque esse ano a gente tomou nas Se você nossas não próprias tem, caras. vai providenciando, parcela ele aí em 3 vezes, entendeu? Vai dando aquela... Na internet Eu tem também vários acho. baratinhos, Eu também R$29,90, acho. R$30. A Morena tá com um super chique, aquele azul. Eu adoro ele. Toda vez que você Já tô precisando aparece com ele, eu comprar adoro. novo agora pijama de verão, porque eu não tenho pijama de verão, só comprei pijama pro inverno. Então É. já estou me planejando, me organizando financeiramente
para minha É nova sobre. leva de pijamas, É tá? sobre. Vem aí, em breve. Vem aí. E aí a gente Então faz tá esse bom. Fashion Week dos Eu pijamas. acho. Eu acho. Nosso próximo passo. Ai, Você meu ia sonho, gostar agora de falando participar? dos filmes, no Diário da Princesa 2, quando elas estão fazendo escorrega no colchão. Você lembra dessa Tudo pra cena? mim. Que é a festa do pijama com todas as princesas, e aí elas descem escorregando, fazendo um tobogã de colchão. É o meu sonho. Era o meu Meu sonho. Eu sei que eu falo que tudo era meu sonho, mas esse realmente era o meu Era o sonho. meu sonho. Era o meu sonho. Vamos realizar esse momento. Vamos alugar um inflável daqueles e Uhum. descer de lá de colchonetes, entendeu? Chique. Eu acho tudo. Eu acho que a gente tem que planejar, Eu acho que a gente é canetar isso aí. capaz. Eu acho que a gente tem que delirar nesse sentido e realizar porque somos malucas. É sobre. Gente, Então, tá a bom. gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, você manda mensagem, e-mail, compartilha esse episódio nas suas redes. Manda esse episódio para aquela sua amiga que tá precisando parar de repetir ciclos arrombados na vida dela, né? Precisando se cansar da própria bobeira. Chama ela para sentar com a gente aqui. Inclusive, você mesma que tá ouvindo isso agora, você está inscrita nesse podcast na Putz, sua verdade, plataforma amiga. de áudio? Você está seguindo esse podcast? Sabe o que a gente descobriu? Eu aposto que não. Que vocês ouvem e não seguem a gente nas plataformas de áudio. Ouvimos e julgamos. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que esse conteúdo não entrega para ninguém. E que vocês não nos amam. Exato. Se vocês não se inscrevem, não seguem o podcast, seja no Spotify, seja nas outras plataformas, a plataforma entende que o nosso conteúdo não é relevante. Que nós somos Aí umas tem fracassadas. Tem gente que entrou em faculdade por causa da gente falando que, não ó, tô entendendo fiz aqui, vocês. entendeu? Teve gente que falou pra mim que entrou na terapia. Teve gente de tudo que foi jeito. A gente já virou recomendação terapêutica de vários psicólogos. Então vai tratando de apertar esse botão de seguir. Seguir aqui na plataforma que você tá ouvindo. Curtir o episódio. Dar 5 estrelas na avaliação. Isso aí. E compartilhar. Compartilhar a sua opinião nos comentários do Sim. episódio, tá bom? É isso que queremos pedir hoje. Hoje essa é a missão de quem senta aqui com a gente, tá bom? Pra fazer o colarzinho de BFF. É isso. Seguindo a gente aqui na plataforma. E se você for tão maluca quanto a gente e você estiver rompendo ciclos completamente horrorosos na sua vida, deixa a gente saber qual é o ciclo que você está rompendo. Você pode Conta fazer pra seu nós. post, sua declaração, postar uma foto Comentar bonita. aqui no Spotify. Você pode fazer do jeito que for melhor. Não quero me expor, não se exponha. Se você quer se expor, posta lá, marca a gente que a gente vai republicar, a gente vai amar, a gente vai bater palma. Lembre-se Entendeu? de abrir o perfil pra gente poder É verdade, ver. senão a gente não lê. Porque não aparece. Lembre-se disso, é muito importante, senão a gente não vai Lembranças ficar sabendo, tá? importantes. Então, É tá isso, bom. amores. A gente se vê no Conversadas. próximo, né? Um beijo. Beijo, gente. Até o próximo.